Amados filhos e filhas da Santa Mãe Igreja, a Igreja é ela que nosso Senhor Jesus Cristo congregou sobre a montanha para realizar o milagre que hoje nos foi narrado no Santo Evangelho. A Igreja é formada de homens e mulheres, e como é próprio da nossa humanidade, nós nos cansamos, fraquejamos, passamos por todo tipo de necessidades espirituais e físicas. Hoje no Evangelho, a palavra nos apresenta um povo que, por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, era capaz de tudo. Eles seguiam o Senhor onde quer que ele estivesse, corriam até nosso Senhor Jesus Cristo, atravessavam o mar da Galileia, tantas vezes correndo, fazendo toda a margem, de modo que quando nosso Senhor chegasse ao outro lado, eles já estivessem lá para receber. Cruzaram com o Senhor o deserto, subiram a montanha, desceram as planícies, fizeram tudo o que lhes era possível para estar com Jesus. Sofreram todos os incômodos próprios da reunião de uma grande multidão. Como hoje também aqui, muitos também sofrem algum incômodo próprio de sermos muitos hoje. O aperto, o calor, o permanecer em pé. No entanto, quando o nosso Senhor Jesus Cristo viu aquela imensa multidão com tantas necessidades, ele viu que naquele momento o que mais angustiava os homens e as mulheres era a dor da fome. Homens e mulheres que não tinham o que comer, porque para estar com o Senhor deixaram até mesmo de se alimentar. E Jesus viu então uma ótima ocasião para realizar um milagre, para amar o seu povo e também para testar a fé dos seus discípulos. Então, diante dessa situação no Evangelho, Jesus pergunta: e agora? O que haveremos de fazer para saciar toda esta multidão que está com fome? É claro, entre os discípulos do Senhor, há sempre aqueles que são pessimistas e outros que são otimistas. Como também entre nós é assim. O pessimista, ele sempre vê um grande problema à sua frente e nunca consegue encontrar a solução, porque para ele tudo é difícil, tudo custa muito. Ele vê sempre que as coisas vão dar errado. E é assim que o apóstolo Filipe se comporta no Evangelho ao responder Jesus. A pergunta que Jesus fez: o que faremos para alimentar a todos? Filipe, pessimista, diz: ah, Senhor, nem 200 moedas de prata, se tivéssemos, seriam suficientes para dar um pedaço de pão a cada um que está hoje aqui. 200 moedas de prata é um valor altíssimo. Lembremos que por 30 moedas o Senhor foi vendido, e foi o suficiente para comprar um grande campo, chamado campo de sangue, de Judas Iscariotes. Filipe diz: nem 200 moedas de prata seriam suficientes para dar um pão a cada um. Pessimista. André, ao contrário, é otimista. E o otimista, ele consegue ver sempre soluções para todos os problemas, ainda que sejam impossíveis. O otimista consegue ver sempre além. Ele vai além da realidade. Ele vai além do agora. Ele vai além do que os indivíduos conseguem perceber. E André, que como toda a multidão que seguia Jesus, assim começa o Evangelho de hoje, que uma multidão seguia porque tinha visto Jesus
curar e realizar muitos milagres. André, que tinha visto Jesus dar a vista aos cegos e dar a falar aos mudos e fez os paralíticos caminharem. André então saiu à procura de alguém no meio de toda a multidão. E no meio de todos ele encontrou então um menino. O menino tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. Quando André viu aquilo, interiormente pensou: o problema está resolvido. É claro, logicamente, o discípulo André sabia que 5 pães e 2 peixes eram insuficientes para toda a multidão, até mesmo para aquele menino, um menino em idade de crescimento. As mães e os pais sabem quanto comem. E 5 pães e 2 peixes talvez fosse suficiente apenas para ele. André traz o menino até Jesus e diz: vê, Jesus, aqui está o menino. Ele tem 5 pães e 2 peixes. E entrega o menino para Jesus, que a Jesus apresenta aquilo que ele tem e confia. Aqui começa o milagre. O milagre tem início aqueles que são otimistas, porque o otimismo é uma virtude própria da fé. Quem crê, quem espera, quem ama é otimista. E depois, é claro que além do otimismo de André, foi necessária a generosidade do menino, que apresentou então os 5 pães e 2 peixes. E o Senhor então saciou toda a multidão. Aquela multidão somos nós mesmos. Nós somos a mesma e única igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo e que persiste pelos séculos na Santa Mãe Igreja Católica Apostólica Romana. Nós somos esses que experimentam diariamente a divina providência agindo na própria vida. Então hoje, filhos e filhas da igreja, nós estamos aqui para dizer ao Senhor o nosso muito obrigado, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós, em tudo o Senhor tem sido providente, em tudo o Senhor tem nos dado o seu carinho e o seu amor. Hoje esta Eucaristia, palavra grega que quer dizer ação de graças, nós dizemos: obrigado, Senhor, pelo pão que tenho todos os dias na minha mesa e que não me tem faltado. Obrigado, Senhor, pelas vestes, pela roupa que hoje eu visto. Obrigado, Senhor, pela casa em que eu moro. Obrigado, Senhor, pelo trabalho, pelos estudos, por todas as atividades que faço. Obrigado, Senhor, pelas pessoas tão lindas que o Senhor colocou ao meu redor. Cada um tem hoje muitos e muitos motivos para elevar os braços à divina providência e dizer: obrigado, obrigado, obrigado. De modo que sejamos todos uma eterna gratidão ao Senhor. É assim que eu aprendi aqui em Vargem Grande, num texto de Chiara Lubich, fundadora do Movimento dos Focolares. Ao chegar ao céu e ao bater a porta de Deus, e alguém lá de dentro disser: quem é? Qual é o seu nome? Eu não direi o meu nome. Eu direi apenas: obrigado. Direi apenas: obrigado. Direi apenas: obrigado. Obrigado. De modo a termos perdido todo o nosso ser na gratidão e sermos corpo e alma um eterno obrigado ao Senhor nosso Deus. Então, aqui nesta cidade,
eu fiz uma experiência extraordinária. Eu aprendi que viver é agradecer. Só isso. Viver é agradecer. Em tudo e sempre dizer obrigado. Aquele que é o Senhor da divina providência e cuida sempre de nós, em todas as nossas necessidades espirituais e materiais. Agora, é claro, o Senhor é imensamente providente com todos nós, e isso não nos permite, ricos que somos, porque somos filhos de Deus, isso não nos permite esbanjar a sua divina providência. No Evangelho de hoje, Jesus nos ensina a cuidar com zelo, com uma boa administração daquilo que o Senhor tem providenciado para nós. Veja só, o Senhor Jesus, depois de ter alimentado com saciedade todos os que estavam ali presentes, disse então aos discípulos: agora recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. O Senhor Jesus é extremamente zeloso com a divina providência. Ele sabe que a divina providência, justamente por vir do céu à terra, é algo muito precioso e precisa então ser muito bem administrado. É claro que Jesus aprendeu já em casa a administrar bem os bens. E ao dizer recolham tudo o que sobrou para que nada se perca, eu imagino que esta lição lhe foi passada por José e por Maria. Quando José, seu pai, ia cortar a madeira para fazer um móvel, e é claro, uma madeira de lei que havia dado a vida, a própria vida, o próprio ser, para ser um móvel nas mãos de Jesus e de José, eles não queriam perder aquela madeira. Então, antes de cortá-la, eles estudavam o móvel, estudavam o corpo da árvore, como iriam dali tirar o móvel, mediam, e somente depois, com todo zelo e diligência, eles cortavam a madeira para que não se perdesse o que havia dela restado, para que ela pudesse ser aproveitada então para as gavetas, para as pernas do móvel, para os detalhes todos que deveriam ser entalhados, ou como Maria, que quando ia costurar, tomava então o tecido inteiro e mensurava aquilo que ela tinha nas mãos, tomava o molde da túnica que ia coser e via e estudava no tecido qual a melhor posição a se cortar o tecido, onde se perderia menos o restante, para que aquele tecido pudesse ainda ser aproveitado. Assim, irmãos e irmãs, quando o nosso Senhor Jesus Cristo, depois de ter tido essas lições sublimes com José e Maria, do cuidado com a divina providência, ensina também aos seus discípulos isso. E isso nos faz agradar a Deus, quando nas coisas simples do nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estudo, nós cuidamos com amor de tudo aquilo que de Deus recebemos. Por isso, quem estuda, faça valer a pena cada hora que está na sala de aula. Quem trabalha, faça valer a pena cada gota de suor, cada cansaço físico. Cada um em suas atividades, faça tudo do melhor modo possível, com zelo e diligência, como nosso Senhor Jesus Cristo, para cuidar de tudo. Então, com Jesus nós aprendemos coisas práticas. Abriu, feche. Sujou, limpe. Usou, guarde.
acendeu, apague. São essas coisas pequenas, bem pequeninas do dia a dia, que nós agradamos a Deus. Quando, como Jesus, como José e como Maria, das menores e mais simples coisas do dia a dia, nós vivemos com perfeição para a santidade que Deus espera de nós. O Senhor espera de nós, homens e mulheres perfeitos. É assim que Ele nos diz: sede perfeitos como o Pai é perfeito. E a perfeição não está nas grandes coisas. A perfeição está nas pequenas coisas, sobretudo no cuidado com a divina providência, onde com zelo fazemos porque sabemos que nada veio de nós, que nada restará conosco, que deste mundo nada levaremos, e que quando nos apresentarmos diante de Deus, uma única palavra haveremos de lhe dizer, que é: obrigado. Obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus.